eu trabalho com os moradores de rua. Essa realidade faz parte do dia a dia de muita gente. Ainda ontem estive com um grupo de pessoas que moram na rua e dentre eles estava o Paraibinha, o seu João, também o pequeno, todos desempregados, sem casa e com a família distante. Trabalham por ali, fazem alguns bicos, catam papelão, latinha. Assim passam os dias. Essa situação de pobreza também está presente em outros setores de nossa sociedade, onde as pessoas não têm emprego, não conseguem pagar aluguel, passam fome. Tudo isso vai desestruturando a vida do nosso povo. Muitas vezes os encontramos desanimados e sem esperança. Esta situação está muito parecida com o povo que vive no exílio. Vamos acompanhar aqui no livro do Isaías, capítulo 42, versículo 22. Então, o que está dizendo aí? O seu povo é um povo espoliado e roubado, todos presos em cavernas, trancados em prisões. Isto que está aqui está muito presente hoje, tanto na vida da cidade quanto na vida do campo. Interessante, Iraísa. De fato, as situações de opressão se repetem na história. Sob o nome de Isaías, nós encontramos um conjunto de 66 capítulos que formam 3 livros de épocas diferentes e todos são gritos contra a opressão, contra as injustiças. Os capítulos 1 ao 39 formam o primeiro Isaías, escrito no século VIII a.C. Este grupo enfrenta conflito com a monarquia e com o Império Assírio. O segundo Isaías vai do capítulo 40 ao 55, que surge no exílio da Babilônia e o grupo está entrando em conflito com o Império Babilônico. O terceiro Isaías vai dos capítulos 56 ao 66, escrito entre os anos 520 e 450 a.C., quando o povo já está no processo de reconstrução de Jerusalém e entra em choque com os interesses das elites dirigentes e do Império Persa. No encontro de hoje, nós vamos estudar e refletir sobre a experiência das comunidades do segundo e terceiro Isaías. Não tenham medo, pois eu estou com vocês. O exílio da Babilônia marca profundamente a história do povo judeu. Segundo o livro dos Reis, a primeira deportação acontece por volta de 597. Nesse primeiro momento, a elite política de Jerusalém é levada para a Babilônia. Este grupo é levado para a Babilônia porque se recusa a pagar tributo para o império. 10 anos depois, novamente a elite dirigente se recusa a pagar tributo para o império e acontece uma segunda deportação, por volta de 587. Este grupo da segunda deportação é maltratado, castigado, é mais duramente provado. Inclusive, a cidade é destruída, o templo é incendiado e destruído. Entre esse grupo da segunda deportação, nós encontramos cantores e funcionários do templo, pequenos funcionários, pequenos artesãos e agricultores, né? E desse grupo vai surgir o segundo Isaías por volta de 540. 540, já são quase 50 anos de exílio. Luiz, como é que está a fé das pessoas nesse período? De fato, a fé e o ânimo dessas pessoas já está um pouco abalado, né? Isso por vários motivos. Quer dizer, o primeiro é a própria questão do exílio. O povo está longe da sua terra, longe do seu povo, longe da sua cultura. E as instituições que organizavam a vida dessas pessoas, o templo, a capital, a monarquia, o reinado, tudo isso está destruído, né? E o próprio tempo, a duração já do exílio, né? Como a Toninha falou, já são quase 50 anos que isso aconteceu.
pela carta de Neemias, a gente vê que eles tinham notícia de lá que estava tudo destruído. Então, muita gente já havia morrido no exílio, filhos já haviam nascido, netos já haviam nascido, e a situação continuava sem mudança. A ponto de que muitos deles diziam, como a gente pode ler no capítulo 40 de Isaías, no verso 27, a gente pode ler: muitos diziam, o meu caminho está oculto a Javé, o meu direito passa despercebido a Deus. Além disso, a Babilônia é bem mais rica, bem mais poderosa, bem mais desenvolvida, mais antiga, é um dos berços da civilização. E naquela época também se acreditava que o Deus do povo vencedor era mais forte, mais poderoso do que o Deus do povo vencido. Então, o culto, os sacerdotes, o sistema religioso na Babilônia procurava passar a ideia de que os deuses da Babilônia dominavam também a Javé. Javé era um deus inferior aos deuses da Babilônia. Por tudo isso, muita gente estava passando a adorar os deuses babilônicos e também a assimilar valores, a cultura, os costumes da Babilônia. Mas o segundo Isaías combate essa ideia. Um dos objetivos do segundo Isaías é combater essa ideia e manter os judaítas organizados em torno da sua fé e da esperança de um dia voltar e reconstruir Jerusalém segundo as leis da aliança com Deus. É por isso, Luiz, que nos textos do segundo Isaías, Javé aparece como a imagem de um Deus muito forte. Isso a gente encontra em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, diz Javé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, porque eu te resgatarei. É uma imagem de um Deus criador, maior do que os deuses da Babilônia, que também criavam, mas Javé cria mais e faz uma nova criação. Ao mesmo tempo, Javé também vem com uma memória de um Deus que resgata. Ele é o novo Goel, é aquele que está junto com o povo no exílio e vai conduzi-lo ao novo êxodo. Isso anima a caminhada do povo, é um Deus muito próximo. Junto com essas imagens de um Deus forte, poderoso, criador, tem imagens também de uma ternura muito grande, como a gente encontra em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Por acaso uma mulher se esquecerá da sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho de seu ventre? Ainda que as mulheres se esquecessem, eu não me esqueceria de ti. Então são imagens de Deus que carrega os seus filhos no colo, que vai fazer com eles essa nova criação, este novo êxodo. Mas temos também outras imagens. Ô Zezinho, lê para nós Isaías 41, versículo 14. Não tenha medo, vermezinho Jacó, bichinho Israel. Eu mesmo o ajudarei. Oráculo de Javé. O seu Redentor é o Santo de Israel. Olha, Zezinho, aqui no capítulo 40, versículo 11, diz assim: como um pastor, ele cuida do rebanho e com o seu braço o reúne. Leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Então, com essa imagem carinhosa, né, tipo colo de mãe, o segundo Isaías quer animar o povo a fazer um novo êxodo. O servo não quebrará a cana que está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Como acabamos de ver, a preocupação do segundo Isaías é reunir e preparar o povo judeu para voltar para Jerusalém. Na Babilônia, a situação é de muita insegurança. As constantes guerras tornam a vida da população muito dura e piora ainda mais para as pessoas exiladas. Muitas delas exercem trabalhos forçados. Porém, com o avanço de Ciro, o imperador da Pérsia,
renasce nas pessoas exiladas a esperança de retornar para a sua pátria. Vários grupos começam a preparar a volta. Entre esses grupos nós encontramos o grupo de Ezequiel, que vem com o projeto de reconstruir o templo e restabelecer a monarquia. No Oriente Antigo, a figura do rei é a mais importante. O rei usa do exército, a força do exército e da religião para dominar. Outro grupo que se prepara também para voltar é o grupo do segundo Isaías, que vem também com seu projeto. Shig, qual o tipo de liderança que esse grupo propõe? Pois é, Maria Antônia. Segundo Isaías, nos apresenta um servo, ou seja, servo sofredor, o novo líder. Esse servo tem principalmente 3 características em termos de liderança. Primeiro, de acordo com o segundo Isaías, esse servo não é um indivíduo, mas sim o povo. Quer dizer, sua liderança, sua característica é comunitária e participativa. Segundo lugar, o poder do servo não nasce da força, do poder da arma e do dinheiro, mas nasce sim do poder do amor, da ternura e da solidariedade. Olha, interessante aqui, no primeiro cântico do servo, que está no segundo Isaías 42, versículo 3, eu vou ler. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. A característica da liderança do servo sofredor é não violência. Isto é importante. Terceira característica é a seguinte: a sua missão. A missão do servo é o serviço da justiça, comprometido com os excluídos. Quer dizer, está sempre junto no meio do povo. Por isso, dá para entender que a prática do servo vai na contramão da sociedade, do poder, da arma e do dinheiro. De acordo com o terceiro e quarto cântico do servo, que está no capítulo 50 e 52 até 53, o servo foi perseguido, sofre muito e foi morto por causa da sua prática da justiça. Aí, bem salientar aqui, como aconteceu com Jesus, a morte do servo é uma consequência da sua prática da justiça. No fundo, queria dizer o seguinte: na figura do servo, na vida do servo, segundo Isaías, está dizendo o seguinte: nosso Deus, nosso sagrado, está em nosso meio, especialmente nos excluídos, sempre agindo na margem da sociedade, com bastante cuidado, com a vida frágil e enfraquecida. Com o povo que está lá na Babilônia, no exílio. De fato, lá no exílio, o grupo do segundo Isaías, sem rei e sem templo, retoma a organização social e política da antiga aliança de Deus com Israel. Luiz, essa aliança de Deus com o povo continua presente ainda hoje. Por mais que a vida do povo esteja esfacelada, quebrada, no fundo do poço, numa coisa ele acredita e diz com muita confiança: Deus está conosco, Ele é a nossa força. Da mesma forma como a chuva e a neve, que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir sementes para o semeador e alimento para quem precisa comer.
O justo foi ceifado, vítima de maldade. 8. O povo já pode voltar para Jerusalém. A Pérsia apoia Elite e o seu projeto de reconstrução por 2 motivos: para garantir melhor o controle da região e também o recebimento dos tributos. O templo é reconstruído em torno de 515 a.C., mas é insuficiente para controlar a região. Mais tarde, começam a surgir revoltas em Israel e no Egito. Os persas enviam Neemias com a missão de reconstruir a cidade de Jerusalém. Os persas enviam Esdras para reorganizar a comunidade em torno do templo e em torno da observância da lei. Maristela, como foi esse processo de reestruturação da comunidade? Olha, Toninha, no pós-exílio, a lei e o templo foram a base da reconstrução do povo judeu. De um modo especial, isso ficou mais forte com Esdras, quando ele diz que a lei de Deus é a lei do rei. E isso a gente encontra em Esdras, capítulo 7, versículo 26. Também uma outra coisa que apareceu muito forte foi a lei do puro e do impuro. Esta lei, ela dizia quem estava mais perto de Deus para participar do quê? Dos rituais do templo de purificação e também quem pertencia à raça pura. Fortificando tudo isso, nós temos a teologia da retribuição, que é o quê? A teologia da retribuição, ela vem dizer que Deus abençoava as pessoas que cumpriam a lei com o quê? Com a saúde, com a riqueza e também com a descendência. Logo, quem não tinha saúde, nem riqueza, nem descendência, não era abençoado por Javé. Para que o povo pudesse receber a bênção, eles tinham que fazer o quê? Ir até o templo e oferecer sacrifícios. E nesse período nós começamos a ter o sacrifício de reparação pelos pecados. Então o povo pobre começa a ficar cada vez mais excluído dessa participação. E de um modo especial, no grupo dos pobres e excluídos, nós temos o grupo das mulheres, que aparece muito claro nas leis de Levíticos, e de um modo especial em Levíticos 12, onde a mulher é considerada impura por causa da menstruação e também nas leis do parto. Então o povo vai ficando cada vez mais excluído e vai ficando cada vez mais fora dessa participação e das bênçãos de Javé. Por isso que em Isaías, capítulo 57, versículo 1, o povo clama dizendo: o justo perece e ninguém se incomoda. Os homens piedosos são ceifados, sem que ninguém tome conhecimento. Sim, o justo foi ceifado, vítima da maldade. É isso aí, aquilo que a Toninha falou antes, e isso que a Maristela acabou de falar agora, já nos levam para o contexto do terceiro Isaías. No terceiro Isaías, o que vai aparecer com muita força é que nem sempre a existência de muitas liturgias, cultos, romarias, festas e espetáculos religiosos significa que o verdadeiro culto a Deus está sendo realizado. Na Jerusalém reconstruída, com a lei do puro e do impuro, a teologia da retribuição, existiam muitos rituais, muitas oferendas, muitos sacrifícios realizados diariamente e muita oração, jejum e piedade, que fazia parte das obras desses puros. Mas não se fazia aquilo que era de fato a vontade de Deus, que era a prática da justiça e da solidariedade. A gente pode ver isso bem forte em Isaías 58, nos versos 6 a 7. Aqui no verso 6 está escrito que a verdadeira religião consiste em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, em pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolher em tua casa os pobres e desabrigados, e investir aqueles que você vê nu. E não se esconder daqueles que são da sua própria carne. Quer dizer, essa denúncia apresentada pelo terceiro Isaías aqui, ela ainda é muito forte para nós hoje. Como é que a gente pode entender que num país tão rico, um país tão fértil e exportador de alimentos como é o Brasil,
Como é que a gente pode entender que aqui existam tantos pobres, tantos miseráveis e tantos famintos? Isso por si só já é um escândalo e mostra que existe alguma coisa doente, alguma coisa muito errada na nossa sociedade. Mas é um escândalo maior ainda, porque o Brasil, além de ser rico e fértil, é também um país cristão. E o centro do cristianismo é exatamente o sacramento da partilha do pão partilhado. Então, para nós cristãos, isso é um escândalo maior ainda, é um duplo escândalo. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, promulgar o ano da graça de Javé. De acordo com o projeto do terceiro Isaías, o critério para pertencer ao povo de Javé não é mais a nacionalidade, a condição física e social, mas a prática da justiça. A teologia oficial exclui os estrangeiros, pobres, doentes, eunucos, pessoas com defeitos físicos. Em relação a isso, o terceiro Isaías ergue o seu protesto. No capítulo 56, diz bem claro que os eunucos e os estrangeiros terão um lugar no templo. E mais ainda, proclama o templo como casa de oração para todos os povos. Em relação à exclusão das pessoas pobres, há muitos textos que manifestam a solidariedade com as pessoas enfraquecidas e arrebentadas. E um dos textos muito significativos nós encontramos no capítulo 57, versículo 15, que diz o seguinte: eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados e de animar os corações humilhados. O terceiro Isaías lembra que a prática da lei exige o compromisso com as pessoas oprimidas e marginalizadas, e não simplesmente a observância de normas e preceitos. Shig, qual é a mística que sustenta esse projeto? No segundo Isaías, também na terceira Isaías, aparece o Espírito do Senhor. O termo Espírito, no sentido original, é vento, sopro e a vida. O Espírito é uma força, a grande força que se move e faz as coisas se movimentarem. Esse Espírito, esse movimento tem 4 características no Antigo Testamento. Primeira característica é força de criar, que aparece no movimento da criação, nosso livro do Gênesis. Segunda característica está nas atividades dos nossos juízes no tempo tribal. A força de organizar o povo na libertação e na partilha. Terceira característica desse Espírito acontece no tempo do Estado. Quando o Estado fecha a porta, a proposta de Deus, os profetas levantam a voz, o espírito de profetizar, espírito de profetizar a verdade, o espírito de denunciar os sinais da morte. E quarta característica do espírito aparece também no segundo Isaías, terceiro Isaías, especialmente no profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1, que fala o seguinte: o Espírito de Deus está com todos e todas, está com os jovens e os anciões, também com os servos e servas, escravos, escravas. Importante aqui, nós podemos dizer uma coisa bem séria. Ninguém pode monopolizar o Espírito, o movimento da vida, de criar, profetizar e organizar. E um movimento que não cria a vida, não organiza
o espaço da liberdade, não profetiza a verdade. E não partilha esta força, não é movimento do Espírito de Deus. É um movimento falso. Isto que nosso terceiro Isaías está denunciando, especialmente no capítulo 61. Ah, Chig, agora eu estou entendendo. Eu estudei isto lá na minha comunidade. Vejamos o que diz o capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, mas a proclamar um ano aceitável. O que é mesmo isso, Maristela? Você pode nos clarear, explicar um pouco melhor? Proclamar o ano aceitável a Javé é a mesma coisa que proclamar o ano da graça. E o ano da graça, Iraísa, de Javé, faz parte das antigas tradições do povo de Israel, onde a preocupação era garantir a sobrevivência principalmente dos mais empobrecidos e empobrecidas. No princípio, o ano da graça era um ano de descanso da terra, era um momento que a natureza tinha para se refazer. Com o passar do tempo, onde aumenta a opressão e a exploração do povo, o ano da graça passa a ser também o ano do perdão das dívidas e libertação dos escravos. O grupo do terceiro Isaías faz memória do ano da graça e anuncia que neste ano o povo vai ter direito o quê? A plantar e colher. Todo mundo tem direito à terra, a usufruir do que está plantando. Ao mesmo tempo proclama o perdão das dívidas, de um modo especial a um grupo muito grande de endividados por causa do sistema. E também proclama que todos têm direito ao descanso. É um momento também de se refazerem para retomar a caminhada novamente. Nós podíamos também fazer memória do ano da graça para nós, pois nós temos em nosso meio muitas pessoas sem terra. Ao mesmo tempo, temos muitos endividados. E por que não dizer que seria um ano da graça quando pudéssemos dizer que homem e mulher conseguem trabalhar juntos, com igualdade, respeitando as diferenças, onde as mulheres não são mais agredidas, onde elas possuem os seus direitos e também seus deveres. Seria para nós contemplar e dizer: o ano da graça está presente no nosso meio. Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. O segundo e o terceiro Isaías anunciam o ano da graça em Jerusalém. Mas esse ano da graça não se realiza, pois a elite tem o apoio do império e consegue impor o projeto da lei e do templo. Porém, o sonho da nova sociedade continua vivo. O terceiro Isaías, seguindo a mesma linha de pensamento do segundo Isaías, acredita que Deus é criador e dá um passo a mais, diz: Deus cria uma nova terra e um novo céu. Luiz, o que é esse novo céu e essa nova terra? Toninha, esse novo céu e essa nova terra, na verdade, representa uma ampliação dos sonhos, das esperanças, das utopias que vinham sendo apresentadas até agora pelo segundo Isaías e também pelo terceiro Isaías. Porque antes se falava de Nova Jerusalém, de ano da graça do Senhor, agora fala de um novo céu e de uma nova terra, uma utopia bem maior, que a gente pode ver em Isaías 65, 66, mas principalmente em 65, 20 a 25. Aqui nós podemos ver que dentro dessa esperança de novo céu e nova terra, vai ser uma sociedade em que não haverá mais o choro nem a lamentação. Não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade. As pessoas construirão casas e as habitarão, plantarão videiras e comerão seus frutos.
Já não construirão para que outro habite a sua casa, não plantarão para que outro coma o fruto. Todos consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das suas mãos. Não se fatigarão inutilmente, nem gerarão filhos para a desgraça. Então aqui nós podemos ver que é uma sociedade em que todas as bênçãos são realizadas, em que todas as bênçãos são completadas. E o resumo está no final do capítulo 65. Diz que não se fará mal nem violência em todo o meu monte santo. Isso é, do centro da sociedade vai vir um exemplo, vai vir uma prática onde não haverá nem mal nem violência. Realmente, Luiz, há muitos sinais de esperança, novo céu e nova terra acontecendo no meio do povo. É o que eu experimentei com um grupo de pessoas que ocuparam um galpão abandonado no Brás, centro de São Paulo. Ali as pessoas se organizam, fazem a limpeza, têm tarefas em comum. Isso é sinal de pequenas organizações, grupos que acreditam na força do pequeno, na força do pobre, que se une e que é capaz de transformar. É o novo céu e nova terra que se mostra, que está acontecendo em nossa cidade e em nossa sociedade. Dentro deste espírito de novo céu e nova terra, como força dos pequenos e organização popular, olha o que eu trouxe para partilharmos de uma padaria comunitária. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. Ninguém construirá para outro morar. Ninguém plantará para outro comer. Porque a vida do meu povo será longa como das árvores. Meus escolhidos poderão gastar o que suas mãos fabricarem. Um pedaço de terra, um pouco de água, um pedaço de pão. Isso pede meu povo que busca e grita libertação. Um pedaço de terra, um pouco de água, um pedaço de pão. Isso pede meu povo que busca e grita libertação. Meu povo caminha calado de tão massacrado, de tanta opressão. Mas neste silêncio forçado escutam-se gritos, se vê aflição. São gente, são seres humanos que lutam pra sobreviver. São vozes, lamento e choro de um povo cansado de tanto sofrer. Um pedaço de terra, um pouco de água, um pedaço de pão. Isso pede meu povo que busca e grita libertação.